Olá, minhas amigas e meus amigos. Mais uma semana se inicia e nada melhor do que começá-la estudando a Palavra de Deus. Eu agradeço você mais uma vez por estar comigo todos esses dias, por ser esse missionário, essa missionária de Jesus, quando você compartilha com seus grupos, nas comunidades das redes sociais. Te agradeço de coração. Assim a Palavra de Deus chega mais longe, chega a mais corações. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, se inscreva no nosso canal e se junte à nossa grande família Lição Fácil, inclusive nas nossas comunidades no WhatsApp e Telegram. Se você quiser participar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar os links. É só você clicar e já estará adicionado, tá bom? José, mestre dos sonhos. Vamos ao verso para memorizar que diz assim: E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Essa semana haveremos de estudar sobre a vida de José e aprenderemos que o registro da sua história na Bíblia ocupa a maior parte de todo o relato de Gênesis. Inclusive, o registro da sua vida é maior do que o registro da vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. José não era somente mais um dos filhos de Jacó, se tornaria um dos patriarcas mais importantes. Você se lembra que os irmãos de José, que deram origem às 12 tribos de Israel, a história desses foi maculada com mentiras, enganos, violência, estupro. Você se lembra que Rúben, o primogênito de Jacó, tomou sua própria esposa, uma das suas concubinas, cometendo uma torpeza na família de Jacó. Mas você não vê nenhum relato bíblico, nenhum relato na história de José que o macula. Pelo contrário, ele é puro, permanece inabalável, uma fé inabalável no Deus do seu pai, mesmo sofrendo os embates e os golpes da vida, ele permanece firme, inabalável. E por isso foi o que foi, como Deus o usou poderosamente. Não é? E o que é interessante é que ele é chamado de sonhador por seus irmãos. Foi o verso memorizar isso, sonhador. A palavra sonhador aí é Baal HaKalamot, que significa mestre dos sonhos. E isso é bem apropriado para José, porque José não somente recebeu os sonhos de Deus, mas fez com que esses sonhos se cumprissem na sua vida, permanecendo fiel a Deus. Ele sabia que ele tinha um propósito, Deus tinha um propósito muito especial para ele, e que ele não se deixaria fugir desse propósito por conta de prazeres transitórios do pecado. Ele permaneceu firme. Você há de se lembrar que quando ele estava lá na corte, melhor dizendo, na casa de Potifar, a mulher de Potifar o assediou e ele permaneceu puro, porque nada nesse mundo tirava da cabeça de José a bênção que Deus havia prometido a ele, e que muito mais cedo do que ele imaginava, essa bênção seria cumprida na sua vida. E ele permaneceu firme, inabalável, por conta dessa sua esperança. O mestre dos sonhos, não somente ele recebeu sonhos e os interpretou muito bem, mas como ele soube interpretar o sonho de outras pessoas, como o caso lá na masmorra, quando os servos de Faraó foram presos, o copeiro e o padeiro, e ele conseguiu interpretar esses sonhos. Mais tarde ele interpreta o sonho mais importante de todos, que foi o sonho de Faraó, relacionado com a fome que haveria de vir sobre toda aquela região. Nós haveremos de aprender muitas lições com a história desse homem. Uma das mais importantes é que o intento de Deus, as promessas de Deus se cumprem. Se Deus promete, ele vai cumprir. E outra coisa importante que nós vamos aprender é que Deus é especialista em reverter o jogo. Ele pode pegar algo mal e transformá-lo em bom. Foi o caso de José. Os irmãos tentaram matá-lo, aí nós vamos ver que se convenceram não matá-lo, mas vendê-lo como escravo, e ele foi como escravo, ou seja, aqui a história na cabeça dos irmãos dele, né? A história de José teria um fim ali, porque ele seria um mero escravo, se perderia por lá, de repente seria vendido para terras estrangeiras e nunca mais ouviria falar do nome de José. Mas Deus tornou esse mal em bem, quando o tornou governador do Egito, a fim de salvar da fome, inclusive os seus irmãos que intentou
ou mal contra ele. Então, nós haveremos de aprender que Deus cumpre as suas promessas. Deus deu sonhos a José e Deus os cumpriu. E Deus é especialista em reverter o jogo e transformar o mal em bem. Às vezes acontece conosco de provações, dificuldades, vir abater o nosso coração, e isso nos deixa prostrado, triste, até mesmo faz com que a gente duvide de que Deus está conosco. Mas se nós permanecermos fiéis e firmes ao lado de Deus, assim como José permaneceu, a promessa que ele fez a cada um de nós se cumprirá. E aquilo que é mal para nós, que foi mal no início, que nos trouxe sofrimento, tristeza, pesar, vai ser transformado em algo bom. Haverá um propósito que será cumprido em todo esse sofrimento. Não se esqueça disso, Deus é especialista em reverter o jogo. Ele pode mudar a história. Veja, por exemplo, a história de Jó, como que ele sofreu demasiadamente, ele nunca soube por que ele sofreu. Nós sabemos porque está relatado na Bíblia. Nós sabemos que foi uma disputa entre Deus e o diabo. Deus permitiu que o diabo fustigasse Jó, mas ele nunca soube, nunca soube. Mas ele permaneceu firme, diz a história bíblica, que Deus deu 2 vezes mais a ele de tudo que ele havia perdido. Deus deu 2 vezes mais. Ou seja, o capítulo final na história dos fiéis filhos de Deus é mais próspero e mais bonito. Tudo isso haveremos de aprender na história de José. Como foi o seu relacionamento com seu pai, com seus irmãos, e como foi aquela trama toda, o que nós devemos aprender de tudo isso. Você não perde por esperar, amigos, as lições maravilhosas que haveremos de aprender da história desse homem. Apesar das perversidades dos seus irmãos, Deus prosperou a sua vida. E haverá de fazer o mesmo contigo se você permanecer fiel e firme na crença, nas promessas de Deus. Vamos orar? Querido Pai, nos abençoe, Senhor, nesse dia, para que tenhamos, Senhor, nesse momento de paz, um relacionamento tão próximo contigo, que nos seja capaz de fortalecer as decisões no momento de crise e de desafios. Esteja conosco, Senhor, segurando nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Quer dizer, começaremos essa nossa jornada, que essa foi a introdução. Problemas familiares é o título do estudo de amanhã. Eu espero você ansiosamente e aproveite bem o seu dia.